Oi, gente, sou eu de novo aqui. Hoje a gente vai falar sobre arrays. Arrays é um tipo de estrutura de dados muito comum, utilizado na maioria das linguagens de programação. E hoje a gente vai aprender como utilizar, na verdade a gente vai aprender o que é e como utilizar esse tipo de estrutura de dados. Bom, como eu falei, o que são arrays? Então a gente vai pegar uma definição aqui. Array é uma estrutura de dado que armazena uma coleção fixa de elementos do mesmo tipo. Isso vai fazer sentido quando estiver ali mostrando alguns exemplos, para vocês saberem o que é uma coleção fixa e o que é a mesma tipagem, tá bom? Ele é usado para agrupar valores relacionados em uma única entidade. Então você tem ali uma única variável que representa uma coleção de dados. Então, por isso, agrupa valores de uma mesma entidade, numa mesma entidade. Os arrays incógnitos são indexados, que significa que cada elemento no array tem uma posição específica associada a ele. Então, acho que essa é a principal informação que a gente tem que guardar aqui, né? E vai fazer sentido conforme eu vou mostrando nos próximos slides e conforme a gente for praticando. Então, para a gente começar a fazer sentido o que é um array, a gente tem que voltar um pouco e entender o que acontece quando a gente cria uma variável. Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo. Eu estou criando uma variável de um nome do Mário. O nome dessa variável é nome1 e é do tipo string. Então, o que acontece por baixo dos panos? Então, eu digo para o computador, olha, cria uma variável aí, e aí ele vai me retornar aqui em laranja. Deixa eu só mudar aqui o meu ponteiro do mouse. Beleza. Então, ele vai apontar aqui em laranja, aqui, ó, o endereço da memória, que é o número representado em um espaço em bytes do que eu preciso para armazenar um tipo string. Então, ele vai dar esse endereço, que para a gente, esse endereço nada mais é do que nome1. Então, a gente vai utilizar o nome1 para referenciar este endereço, que o que tem dentro dessa variável é o conteúdo Mário. Então, é assim que funciona por baixo dos panos, é assim que funciona aí, como que o computador interpreta essa primeira linha de código que a gente fez. Isso é muito fácil, isso é muito simples para armazenar valores simples, né? Então, se a gente quiser armazenar uma lista de nomes, por exemplo, para cada nome que a gente for criando, nome 1, nome 2, nome 3, para cada Mário, Joana, a gente vai ter que criar uma nova variável para armazenar esse tipo de dado. E ele vai fazer a mesma coisa, criar um novo endereço, reservar o espaço na memória e colocar o conteúdo para dentro desse espaço de memória. Só que se a gente quiser, né, criar uma lista de contatos com 100 nomes, o que vai acontecer é que a gente vai criar 100 variáveis para os 100 nomes. E isso não é nada legal, isso não é nada usual. Então, a gente teria um código parecido com esse aqui. Nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, para cada nome que a gente quisesse armazenar na lista, a gente ia criar uma variável. Isso não é legal, como eu falei. E agora, como é que funciona um array? É aqui que entra o array para tentar fazer essa coleção de nomes. Lembra lá, uma coleção, né? Numa única entidade, que a gente vai colocar aqui nomes, né? Nomes é a nossa entidade, é o nome da nossa variável, né? Então, uma única entidade. Para o mesmo tipo. Qual é o tipo aqui de dados que a gente está armazenando? O tipo string, porque são nomes de pessoas. Então, nessa única linha aqui, a gente reafirma a nossa definição de array. Uma coleção, vou salvar uma coleção de nomes numa mesma entidade de um mesmo tipo. Beleza? Então aqui a gente tem um array, a gente começa a declarar aqui array do mesmo jeito que a gente declara uma variável. A gente utiliza var ou val aqui, nesse caso a gente está usando val, o nome da nossa variável, que no caso é nomes, né? Dois pontos, o tipo dela. Qual é o tipo dela? Não é mais string, não é mais int, não é mais double, é um array. Então a gente utiliza aqui a palavra reservada array, com o A maiúsculo, né? E entre esses dois sinais de maior e menor, que é o sinal de tags, né? A gente coloca o tipo dela, que é aqui, nesse caso, é o tipo de string. Poderia ser inteiros? Poderia ser inteiros. Poderia ser double? Poderia ser double. Poderia ser qualquer outro tipo que a gente tanto tivesse como tipo primitivo, ou um tipo que a gente criasse. Mas isso é tópico para outro tipo de aula, beleza? E aqui a gente usa outra palavra reservada, né, que é o array of, que é uma funçãozinha que vai fazer. Vai pegar o nome que a gente vai passar aqui separado por vírgulas, strings, por exemplo, João, Maria, Pedro,
Se fosse um array do tipo inteiro, a gente vai passar 1, 2, 3, sem aspas, porque são números inteiros, entendeu? Então, acho que já dá para começar a entender por aqui como é que funciona. E todos esses valores vai ser armazenado em forma de lista dentro da variável nomes. O que vai acontecer? Como que o computador vai interpretar isso? Ele vai dizer, pô, vou criar um array. É o mesmo processo de criar uma variável. Então, vou separar um espaço na memória para ele. Tá, e aí qual é o segundo passo? Vou reservar o espaço na memória e vou associar aqui que é o nomes. Beleza, qual é o segundo passo agora? O segundo passo é quantos elementos tem neste array. Ele vai contar. João, Maria, Pedro, Ana e Carlos. Tem 5 elementos, Judá. Então, eu preciso de um espaço para armazenar 5 elementos do tipo string. Então, ele vai fazer o cálculo e vai, então, separar o espaço para 5 nomes, para 5 conteúdos do tipo string. Então, ele reservou. Então, ele fica aqui separadinho, numa mesma variável, o espaço para cada tipo de dados, para cada item da lista, beleza? Então, ele vai separar e agora ele vai indexar. Lembra que na definição a gente falou que o array ele é indexado? Então, nada mais é do que ele separar cada quadradinho dos 5 quadradinhos, começando a contar do zero. Então, ele vai colocar, olha, primeiro quadrado na posição 0, segundo na posição 1, a gente sempre vai ser assim. Eu tenho um array de 5 posições, eu tenho um array de tamanho 5, então eu vou começar a contar do 0 até o 4. Eu tenho 1000 posições no array, vou começar do 0 até o 999, sempre vai ser assim, beleza? A maioria das linguagens conta assim e Kotlin não seria diferente. Então, beleza. E agora falta só associar os valores para cada espaço reservado na memória. Então, aqui eu tenho, e como que a gente lê isso? Isso é muito importante. Aqui eu tenho a seguinte situação. Eu tenho nomes, que é a nossa lista, que é o nosso array, certo? Eu tenho nomes na posição 0, que armazena João. Eu tenho nomes na posição 1, que armazena Maria. Eu tenho nomes na posição 4, que armazena Carlos. Então, eu tenho aí esse tipo de situação. Como a gente pode interpretar isso? Uma outra maneira para fixar melhor esse conteúdo. Imagina que nomes é um livro de nomes. Né? Na página 0 tem o nome João, na página 1 tem o nome Maria, na página 2 tem o nome Pedro, na página 3 tem Ana, na página 4 tem Carlos. Poderia ter mais páginas, poderiam ter mais nomes, e assim a gente vai paginando esse tipo de dado, ok? Então é uma outra forma de a gente ver esse tipo de situação. Agora, como é que funciona o array? Digamos que eu queira imprimir aqui o nome João. Beleza, é simples. Eu vou pegar, vou usar a minha variável nomes, né, na posição 0. O que tem nomes na posição 0, Rudan? Tem o nome de João. O conteúdo de nomes na posição 0 tem João. Como que eu faço para imprimir? Como eu imprimo qualquer variável? Eu uso a função println e passo o que eu vou imprimir dentro dela, que é nomes na posição 0. Como que eu indico uma posição? Eu indico entre colchetes, aqui em laranja, em destaque. Simples assim, fácil, acredito que você já entendeu como é que funciona. Agora, se eu quisesse imprimir Ana, onde está Ana? Ana está na lista de nomes, na posição 3. Então, eu utilizo a mesma técnica de passar nomes e entre colchetes eu coloco aí o número 3. Assim, eu vou indicar que eu quero imprimir o nome Ana. Simples assim, fácil assim. Eu acho que, de novo, você já entendeu como funciona. Se eu quisesse Maria, Maria está na posição 1, eu trocaria ali no colchetes, em vez de 3 eu colocaria 1. Carlos, posição 4. João, posição 0. Pedro, posição 2. Acho que agora ficou mais claro, né? É só trocar aqui qual é a posição, indicar para o computador qual é a posição, ele vai lá e imprime. E substituir valores. Por exemplo, eu tenho minha lista, é uma lista fixa. Uma vez que eu declaro o meu array com 5 posições, ele sempre vai ter 5 posições, ele nunca vai mudar o tamanho dele. Mas o que eu posso mudar? Conteúdo. Então, o que tem dentro dele eu posso mudar. Por exemplo, eu tenho esse array aqui, ele tem João, Maria, Pedro, Ana e Carlos. Mas e se a Ana não fosse mais parte da minha lista? Não fizesse. Ao invés de Ana, eu utilizasse Ronaldo. Como é que eu faço para substituir esse tipo de nome, né? Esse tipo de conteúdo? Como que eu faço para substituir os nomes ali?
né? É simples, é o mesmo jeito que a gente faz para uma variável. E para isso, de novo, a gente tem que entender como é que funciona a dinâmica dos arrays. Então, nome é minha lista. Então, beleza, nome é minha lista que tem aí vários índices. Eu tenho no índice 0, que é João, no índice 1, Maria, no índice 2, Pedro, e assim por diante eu vou tendo todos os meus índices, de João até Carlos, de 0 até o número 4 aqui, do 0 até o número 4 aqui, entendeu? Então, você tem que entender a dinâmica disso. Nomes na posição 0, nomes na posição 1, representa um tipo de dado aqui. Então, como que eu faço para substituir? Eu pego esse nome que representa o meu array, né? Eu tenho que indicar agora, entre colchetes, qual é a posição dele, que no caso a gente quer substituir é Ana. Então, Ana é na posição 3. Coloco o sinal de igual, que é a atribuição de valor. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou pegar nomes na posição 3 e agora, não importa o conteúdo que tenha lá, eu vou sobrescrever esse conteúdo. E aí, como é um conteúdo do tipo string, eu tenho que passar entre aspas, né, e o nome que eu quero. Nesse caso, eu estou colocando o nome de Ronaldo. Poderia ser Pedro, João, Maria, Carlos, Rudá, qualquer outra coisa, e isso iria funcionar. Então, eu estou dizendo para o computador, olha, substitui aí no array na posição 3, não importa o que tenha dentro dele, agora vai valer Ronaldo. E aí a gente tem um novo array substituindo aí o conteúdo de Ana para Ronaldo. E para adicionar valores, como é que eu faço para adicionar valores? Eu quero manter o meu array, mas eu quero adicionar Ronaldo. Lembra que eu falei que o array ele não muda de tamanho, mas existe uma técnica para contornar isso. E se a gente voltar na definição, a gente vou até reafirmar aqui, é uma coleção fixa de elementos do mesmo tipo, então não vai mudar por definição. Então a gente tem que aplicar uma técnica. E qual é a técnica que a gente vai utilizar? A gente lembra, a gente tem o nosso array aqui e aqui eu defini até Carlos qual seria o tamanho dele e quais seriam os elementos que estariam dentro dele. Mas se eu usar o sinal de mais e igual, que é um sinal de acumular, né, de concatenar mais um valor, eu posso sim e vai sim funcionar. Eu vou adicionar Ronaldo aí e eu vou ter uma lista, em vez de 4 posições, vou ter uma lista com 5 posições. Mas, Dá, você disse que não posso fazer isso, que não dá para fazer isso. Como que o Kotlin está fazendo isso? Por baixo dos panos, o que, que o Kotlin está fazendo? O Kotlin tem a lista ali de nomes, né, que é essa nossa lista aqui de nomes, do jeito que a gente declarou, do jeito que a gente criou. O que ele faz? Ele cria uma cópia dessa mesma lista com todos os nomes, tudo certinho. Ele cria essa cópia e adiciona a essa cópia Ronaldo. Ronaldo não estava lá, Ronaldo não estava nos planos, né? Mas ele adiciona essa cópia na hora da criação mais o nome chamado Ronaldo. Então, em um momento do código, eu vou duplicar minha quantidade de dados. Eu vou duplicar e adicionar ele. Eu vou ter aí um acréscimo de memória quando eu estou fazendo isso. Né? Mas eu vou ter aí uma cópia e vou ter também a minha lista original. E depois o que ele faz? Ele simplesmente diz, olha, essa cópia agora vai valer nomes. Então, vou atribuir os valores. Tudo que está na minha cópia passa a ter em nomes. E aí, o que, que acontece nessa parte? A minha lista original passa a valer a minha cópia. Então, eu ainda continuo dentro dos dois e depois eu apago a minha cópia e tenho aí só uma lista com os nomes que eu realmente queria, mais a adição do nome que eu queria adicionar, que no caso é Ronaldo. Então, por baixo dos panos ele funciona assim. A gente pode fazer isso na mão, a gente pode fazer tudo que eu falei aqui passo a passo do jeito que eu descrevi para vocês aqui no slide, mas a gente pode fazer desse jeito que o Kotlin é mais inteligente, então ele vai conseguir fazer isso da melhor forma possível. Bom, gente, a próxima aula eu vou falar sobre os laços de repetição for, né? Mas antes dessa aula eu vou fazer aí uma mão na massa, uns exercícios resolvidos para a gente praticar ali tanto a declaração quanto a criação, substituição ali dentro do contexto de arrays. Agora vou ficar devendo para vocês a aula de prática realmente de arrays, porque esse vídeo está ficando muito grande e depois desse vídeo eu vou fazer aí a aula de laços de repetição. Vai ser uma aula muito maneira, muito massa e te conto no próximo vídeo.